Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, estamos tão felizes de estarmos mais uma vez juntos, agradecendo ao Criador a oportunidade de iniciar a edição 577 do nosso Semear. Gratos por sua audiência e rogando a Jesus que nos ampare sempre. Trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 28, com o tema Lírios do Campo. Mari Lourdes Queiroz, no quadro A Vida em Família, comenta hoje sobre a importância da boa música na vivência familiar. No Falando sobre Mediunidade, Vicente Gaioso nos apresenta as diferenças entre preces horizontal, vertical e diagonal. Vamos conferir? Você também acha que o mal é sempre mais divulgado que o bem? Então te convido para ouvir o que nos diz Alberto Almeida no quadro Espiritualidade em Gotas. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Lírios do campo. E, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mateus capítulo 6, versículo 28. Na primeira expressão, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? No encandeamento da evolução, descobre o homem que, além do simples agasalho, está presente como fator de conquista e de elaboração de crescimento ético o valor de vestir-se. Desde então, passa a trabalhar com componentes que acabam por definirem a personalidade, refletindo o caráter em seu contínuo plano de ascensão. No entanto, as oscilações presentes na luta de afirmação acabam por nos posicionar em ângulos que, segundo as convicções, os interesses e os patamares alcançados, expressam o grau de consciência que cultivamos. Dentro desta ótica, oscilamos desde a adoção do essencial até ao exagero nos terrenos da apresentação pessoal. Na medida que sintonizamos com o necessário, compreendemos que se o progresso nos induz a buscar da vestimenta, exigindo-nos solicitude e providências adequadas, o conhecimento dos valores do espírito incrustado no painel do sentimento sugere a adoção da confiança no poder da divindade que a tudo provê, de modo a garantir o indispensável e o equilíbrio nas bases da vida verdadeira. Na expressão olhai para os lírios do campo, observamos que, utilizando-se dos regimes que cada um ostenta, recolhidos lentamente através dos séculos, o mestre evidencia o imperativo de verificação com maior profundidade dos lírios do campo. Se na observação geral eles sugerem a beleza e o perfume, no exame mais amplo, acabam por nos convocar à reflexão quanto à grandeza, à sabedoria e à providência, inerentes ao todo sábio.
Apesar de posicionados como vegetais, em faixa de retaguarda na escala evolutiva, distantes dos padrões da inteligência e da razão, recebem eles da misericórdia de Deus o cuidado, o alimento e a delicadeza artística, de modo a recolherem os caracteres associados à progressão do ser, sempre em perfeita sincronia com a ordem e com o belo. Na continuidade, a expressão como eles crescem, digna de evidência a expressão crescem, encerra a perspectiva da subida, objetivo fundamental do ser, cujo equilíbrio, tangendo a felicidade, sintetiza o pensamento do Criador como Pai. Sua providência visa sempre dotar os filhos do que lhes seja suficiente ao crescimento. Refletindo dentro deste enfoque, nos é possível alcançar, ainda que em parte, a amplitude dos valores que nos são canalizados, a fim de que a glorificação do Senhor possa ser atestada na capacidade do ser em exemplificar a mensagem universal do amor. E por fim, nós temos a expressão não trabalham nem fiam. Meus irmãos, o Evangelho a cada momento nos convoca a ângulos renovados para a reflexão e a aplicação prática do seu conteúdo. O trabalho é condição inerredável de harmonia e integração da criatura com as fontes superiores do universo. O ato de fiar aponta-nos o preparo dos componentes utilizados na elaboração do tecido que nos possa revestir, no entendimento às necessidades básicas. Às criaturas que pensam e raciocinam estão reservadas responsabilidades consonantes com tais valores arregimentados no tempo e no espaço. Nas linhas da retaguarda, o serviço a expressar ação instintiva prefigura o alcance da capacidade de operar conscientemente. Realmente, os lírios não trabalham nem fiam, mas mostram, no mecanismo que lhes é próprio, o aspecto subjetivo da atividade e da arte daquele que é não apenas o Criador, mas o artista, dotando todo o cosmo de infinitas manifestações de bondade e grandeza. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. A Vida em Família, com Mari Lourdes Queiroz. Olá, queridas famílias, que bom estarmos mais uma vez juntos. E hoje vamos conversar sobre a importância da música em nossos momentos em família e as influências que ela exerce em nossa sintonia espiritual. Todos nós sabemos que a música tem o poder de nos envolver, tocar as emoções profundas e criar memórias que atravessam o tempo. Quem não se lembra de uma canção que marcou a infância, um encontro especial ou um momento difícil superado?
ela fala diretamente ao coração, muitas vezes antes mesmo que a razão consiga explicar. Mas além de expressão artística, a música é vibração. Nós sabemos, tudo no universo vibra. Quando escolhemos o que escutamos dentro de casa, estamos também escolhendo que tipo de atmosfera desejamos cultivar. Canções com letras de paz, esperança, amor e fé elevam o ambiente, harmonizam pensamentos e fortalecem os laços familiares. Elas nos ajudam a entrar em sintonia com sentimentos mais nobres. Por outro lado, músicas que reforçam violência, desrespeito ou desesperança podem, pouco a pouco, influenciar o nosso estado emocional, nossas palavras e até as nossas atitudes. Não se trata de julgamento, mas de consciência. O que estamos permitindo que ecoe dentro do nosso lar? Que mensagens estão sendo repetidas na mente de nossas crianças e jovens? No contexto espírita, compreendemos que somos seres espirituais em constante intercâmbio vibratório. A música pode ser um instrumento de elevação, uma prece cantada, de uma reflexão, um recurso de consolo e união. Que tal incluir na rotina da família momentos de música que inspirem, que convidem à reflexão e que fortaleçam o amor entre todos? Não é uma boa ideia? Talvez possamos transformar um simples instante, uma refeição, a organização da casa, um encontro no fim do dia, em um verdadeiro momento em família, embalado por melodias que nos aproximem uns dos outros e de Deus. E para encerrar, queridas famílias, nos recordemos das palavras de Jesus: o que sai da boca vem do coração. Que a música que ecoa em nossos lares seja reflexo de coração em paz, em amor e em sintonia com o bem. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
Se estás doente, eu estou ao teu lado. Se estás contente, não te esqueças de mim. Quando estás odiando, eu estou te amando. Quando pedes justiça, eu te mostro perdão. Quando queres a ilusão, eu sou a verdade. Quando foges do bem, sou a dor do caminho. Se estás cansado, eu estou ao teu lado. Se estás calado, sou a voz do silêncio em teu coração. Sou a voz a falar através dos tempos, a te chamar. Me procuras nos templos de pedra, igrejas, imagens que o tempo haverá de levar. Mas eu estou ao teu lado através dos que choram, nos lares daqueles que não têm mãe. Não importa o meu nome, eu estou ao teu lado, na figura daqueles que não sabem sorrir, dos meninos das ruas, dos velhos que vivem sós. Eu te espero ainda, venha me seguir. Eu estou ao teu lado, venha me visitar. Nesse dia então me conhecerás, e se teu coração se abrir de repente, eu estarei dentro de ti. Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Luz da Oração e Ele Veio, na voz de Adriana Coelho. Estou ao teu lado, com Alexandre Paredes. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Falando sobre mediunidade com Vicente Gaioso. Módulo 1. Falando sobre mediunidade. Estamos estudando com certa profundidade a obra Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, um estudioso espírita desencarnado em 2007,
que se debruçou sobre a obra Nos Domínios da Mediunidade da série André Luiz, psicografada por Chico Xavier, uma obra de 1956, editada pela Federação Espírita Brasileira. Estamos nos aprofundando na prece diante das reuniões mediúnicas. A prece como o imperativo da comunhão com o plano espiritual superior em nossas tarefas mediúnicas. A prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo de nossa alma, estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade que regem o intercâmbio mental. Lembremos-nos de Jesus quando diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Paulo de Tarso lembra-nos: em tudo dai graças a Deus. Portanto, sendo a prece um apelo, evidentemente somos levados a, de acordo com as instruções dos benfeitores espirituais, classificá-la de vários modos. Em primeiro lugar, teremos a prece vertical, isto é, aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. Em segundo lugar, teremos a prece horizontal, traduzindo anseios vulgares. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, pois encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. Por fim, teremos a prece descendente. A essa não daremos a denominação de prece, propriamente dita, substituindo-a por invocação, consoante aconselha o ministro Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, por Chico Xavier. Na invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósito de vingança, ambições, etc. Os bilhões de espíritos desencarnados que constituem a população invisível ocupam variados degraus da escada ascensional, superlotando-os. Vejamos nós que estamos num planeta de expiação e de provas, em que estima-se uma população de cerca de 8 bilhões de habitantes. Para cada habitante, nós temos cerca de 3 espíritos ao redor da Terra, convivendo com os humanos. Portanto, nós vamos ter cerca de 24 bilhões de espíritos no planeta Terra, que ainda está passando pela transição de expiação de provas para o mundo de regeneração. Cada degrau simboliza uma faixa vibratória submetida às mesmas leis universais que presidem aqui e em toda parte ao intercâmbio entre inteligências encarnadas e desencarnadas. Vivemos e respiramos dentro dessas faixas. Os nossos sentimentos indicam o degrau que ocupamos. Assim sendo, nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, quem tem afinidade conosco, dos que comungam conosco tais ou quais ideias, tais ou quais objetivos. Na prece vertical, quando pedimos a Deus que, acima dos nossos desejos, prevaleça a sua augusta vontade,
sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que se sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Já na prece horizontal, receberemos a palavra e a colaboração dos amigos que ainda se ocupam, como nós, de problemas de relativa importância, embora respeitáveis. Na invocação, o apelo descendente, porém, virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos malsãos, entidades infelizes que permanecem em verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Em nossos núcleos mediúnicos, de acordo com os objetivos inspiradores de nossas tarefas, seremos atendidos por tais ou quais espíritos. Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos elevados conduzirão o nosso esforço e estimularão o nosso idealismo. E o pensamento cristão é aquele que o divino amigo exemplificou no poético cenário da Palestina. Amor ao próximo, oração pelos caluniadores, perdão das ofensas, amparo aos doentes e ignorantes. Toda vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre Jesus, estaremos proferindo a prece vertical, que, à maneira de sublime foguete, penetrará verticalmente os espaços, trazendo na volta a mensagem do Cristo, numa confirmação da eternidade de suas palavras: pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Assim, meus irmãos, quando numa prece vertical, diretamente a Deus, a Jesus, ao Mestre Jesus, quem levará o nosso pensamento em oração expressa é o fluido cósmico universal, até chegar ao Pai, ao Mestre Jesus, aos espíritos superiores, através desse fluido cósmico universal que está em toda parte e que serve como o lastro para chegar os nossos pensamentos elevados, as nossas preces, enfim. Ficaremos por aqui e até a próxima oportunidade. Semeia sempre na esperança de dias melhores, a partir de tuas próprias escolhas. Vamos mudar o mundo. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. É a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Com Alberto Almeida. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Foi a resposta dos guias da humanidade para esta questão palpitante da dicotomia entre o bem e o mal, que nestes dias assume posição de destaque internacional. Efetivamente, bem e mal são duas expressões pedagógicas para falar de maturidade e maturidade, de negatividade e positividade, de algo que ainda está infantilizado em nós e algo que já se tornou maduro, luminescente. Isto que está fora fala daquilo que está dentro. Essa guerra bem e mal, ela jaz no nosso próprio íntimo, porque aquilo que vemos na sociedade é o reflexo daquilo que se passa na nossa intimidade. Todavia, quando pensamos no movimento coletivo, nós observamos que o mal, ele assume uma posição mais ousada, demarca a posição, vai para as ruas em pequeno número às vezes e consegue fazer um estardalhaço. E os bons
quase sempre para se manifestar, precisam sofrer muito. Ou, quando se manifestam, o fazem de uma forma, às vezes, tão tíbia, que não convence. É, portanto, uma atitude dos bons tão silenciosa que não faz bem. É uma atitude negativa. Os bons, como que não se apropriam do bem que carrega, do direito que detém, da força que dispõe, para também coletivamente se expressar volumosamente, poder comparecer para marcar posições. Esse fenômeno nós observamos internacionalmente e às vezes no nosso grupo social mais próximo. O bem calça sandálias de veludo e o mal toca trombeta. É necessário, portanto, ajuizarmos uma posição de maior audácia. Quando vamos falar o bem de alguém, fazemos tantas considerações para falar, pesamos tanto se falamos ou não falamos, mas quando é o mal a gente larga logo a fofoca, e a fofoca vai, e a gente está pronto para pegar o que vem de lá e levar o que vai daqui, sem a menor preocupação. Os bons estamos demasiadamente tímidos e precisamos expressar, sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma arrogância, porque o bom faz o bem, e o bem, ele é absolutamente conectado com as leis universais, porque ele é a síntese dessas leis. Estes são dias em que precisamos sair do armário, da bondade esquecida, silenciada, acovardada, para a via pública, a fim de estabelecer cidadania ao bem, ao bom e ao belo. Semear a esperança para um mundo melhor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
Antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Todo dia, antes de dormir, Foi tudo bem, fui feliz também. todo dia, antes de dormir, Minha emoção, corpo e coração, todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. Deixe a flor brotar de dentro de você. Deixe a flor surgir, pronta pra nascer. Abra o coração para gerar uma vida que quer ser feliz com você. Deixe o sol nascer pra cintilar. Deixe o sol crescer pra clarear e trazer calor pra caminhar e tecer os seus fios de amor com você.
Deixe a flor brotar, deixe o sol nascer. Não tente evitar o que você tentou conter agora, verá em outras estações. Erga a flor com as mãos, sinta o calor do sol, caminhos se abrirão. A vida faz sentido quando a gente consegue amar e querer bem. Deixe a flor brotar, deixe o sol nascer. Não tente evitar o que você tentou conter agora, verá em outras estações. Erga a flor com as mãos, sinta o calor do sol, caminhos se abrirão. A vida faz sentido quando a gente consegue amar e querer bem. Ouvimos nesse bloco as músicas Perdoa e Todo Dia um Movimento na voz de Cacá Rezende e Deixa o Sol Nascer com Ricardo Ribeiro. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira. O benfeitor nos traz reflexões importantes sobre a nossa relação familiar. A obra traz com profundidade e simplicidade algumas das mais usuais situações-problemas que eclodem no lar, que exigem sérias e delicadas considerações, tais como o número de filhos, a educação escolar dos filhos, o casal e sua sexualidade, as separações conjugais, dentre várias outras.
Neste livro, acharemos um surpreendente e bonito presente no mundo superior que Camilo converte em páginas de lucidez e beleza, para que tenhamos um apoio a mais no trato dos variados desafios da nossa família humana. Então aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Viana de Carvalho, na rua Professor Joaquim Santiago, número 70, bairro dos Expedicionários. As palestras públicas sempre às sextas-feiras, 19h30. E também em João Pessoa, a Instituição Espírita Nosso Lar, na Praça Abdom Milanês, número 115, Castelo Branco. As palestras públicas aos sábados, 15h. Olá, queridos amigos e ouvintes do programa Semear. Quanta coisa maravilhosa nós ouvimos hoje, não foi verdade? E chegamos novamente ao momento da reflexão semanal. Hoje nós trazemos um poema de Casimiro Cunha, disposto no livro Cartas do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Cartas à Família. Afinal de contas, família é importantíssimo e representa, como diz a espiritualidade, a célula máter da sociedade humana. Então, vamos ouvir o que o Espírito Amigo tem a dizer a todos nós. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que, no futuro, transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mas, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Reflitamos. Um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Maria Lourdes. Para lembrarmos o que vivenciou Jesus, quando de sua passagem entre nós, trazemos o que está em Salmos 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Cada dia que acordarmos, precisamos dar graças a Deus por mais uma oportunidade. Assim, o nosso dia fica muito mais iluminado com a gratidão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.